mesmo vocês que estarão ouvindo amanhã ou depois. Mas Deus tem uma mensagem para o povo e essa mensagem é urgente. E nós temos vivido essa urgência e temos também percebido uma luta para que essa mensagem não avance. Para vocês terem uma ideia, o laptop de várias pessoas que estão trabalhando nas madrugadas, fazendo os programas de oração, tem dado problemas. O meu ontem, quem socorreu foi a irmã Marileide. Funcionou hoje de manhã, graças a Deus. Mas mesmo assim com dificuldades. Agora não está conseguindo gravar de jeito nenhum. Mas então já pedi em oração que abençoe a bateria da irmã, para não acabar ali a bateria, para ela conseguir deixar registrada a mensagem. Por quê? O nosso Deus tem usado sempre, de todas as formas possíveis, Ele tem usado meios para que o Evangelho seja pregado. Usa Novo Tempo. Na pandemia fez o pastor de vocês, que não é digital, aprender a mexer em algumas coisas, mais ou menos, né? Mas aprendi o tal do Zoom. Já apresentaram o Zoom aí? Voltei a usar o Facebook, mas só os sábados, para gravar também não funcionou aqui. Me pediram um questionário enorme na hora do culto. Eu falei, não vai dar agora, fica sem fez. Tentamos passar o Wi-Fi, não importa, mas eu tenho percebido, o último sermão gravado na igreja de Marechal, cerca de 30 pessoas na igreja, mas 244 depois assistiram. Amém, glória a Deus. Então, ou seja, Deus sempre transforma em bênçãos qualquer situação adversa. Talvez pelo meu Face, alguém não, lá da família da Solange não iria assistir, então está sendo gravado pelo dela. Deus sabe sempre o que faz, né, pai? Não consigo gravar a escola sabatina. Vamos tentar no próximo sábado. Mas Deus sempre sabe o que faz. Foi uma bênção as ênfases dadas pelo irmão. Na realidade, o cristianismo vivo é o que vai abalar o mundo. O que vai abalar o mundo não é o conhecimento bíblico apenas, porque os adventistas do sétimo dia são conhecidos como o povo de quê? A Bíblia. Porém, nós precisamos ser conhecidos pelo povo cheio do Espírito. O alto clamor vai ser exatamente para um povo que vai se entregar ao Espírito Santo de tal maneira, vai ser permitido que ele ali reflita Jesus em tudo. E ele promete que o Espírito Santo então desça para começar dentro de casa, né? Ver aí um Marcelão. A minha esposa veja um pastorzão. Eu não vou fazer esse teste não, cara. Você não vai comprar nada. Ela vai dizer que é a filha. Estou com medo de ficar em quinto lugar. Mas uma coisa eu não quero ficar só sério. E quero que Deus, o quanto antes, me torne semelhante a Jesus. E queria que você entendesse algo. Não é, tá bom? Não será pela tua força que você vai refletir Jesus. Não será por um aprendizado que você vai ter um perfil de cristão. Não é porque você quer. Porque tanto o querer como o efetuar vem de Deus. O que você vai precisar é se entregar a Jesus, permitir que o Espírito Santo tome posse, e o que eu tenho citado sempre nas madrugadas lá no nosso encontro, Marcelo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Está onde isso, Marcelo? Está onde isso, meus irmãos? Vou achar, vai, continua aí. Romanos 8, 14. Pegue a sua Bíblia, marque na sua Bíblia, diga isto para você mesmo: Senhor,
Hoje eu estou sem o Espírito Santo. A minha agenda é uma agenda feita pelo Espírito Santo. As minhas conversas, porque aqui está dizendo que para ser filho de Deus tem que pegar o quê? Pegou, parabéns, irmão. Parabéns. Ficou gravado, então os que não assistiram, assistam. Ali gostei do tema onde ele falou que nós precisamos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, até a ansiedade de ser verdadeiro cristão, de ser, quem sabe, na lista lá o número 1, até isso, toda a ansiedade tem que ser colocada nas mãos, toda. Pastor Gustavo, quem já viu ele pregar aqui, pastor nosso presidente, já assistiu o presidente pregar? Que sermão! Está gravado. Hoje à noite, 7h30, novamente, vai continuar o final de semana. No domingo também. Não é para ter outro culto, é para ser esse da nossa associação. Um final de semana falando do que é mordomia cristã. E o sermão de hoje, pode colocar por gentileza? Gustavo o quê? Ele não será. O sermão de hoje não será também um outro qualquer. Vai ser um sermão que dará continuidade ao tema paixão, propósito e poder. E nesse sermão, nós estamos usando ilustrações desse livro. Eu já trouxe esse livro para a liderança aqui. Aconselho a lerem, estudarem, tá certo? E nós estamos também no grupo ID. Terminamos hoje, pela manhã, o livro Eventos Finais. Já lemos vários livros ali, Reavivamento Verdadeiro, já estudamos este livro aqui, já estudamos as 40 madrugadas, e esta semana iniciaremos as 40 madrugadas do pastor Dennis Smith. E uma coisa me chama a atenção, uma vozinha que diz assim: não precisa falar mais não, o povo não vai querer. Outra vozinha diz: insista, porque eu ainda não voltei à terra, porque ainda quero que o povo de Laodiceia acorde. Eu quero que o povo entenda que ele não será justo, perfeito, o principal ali, aparentemente cristão, não, mas será cristão por dentro quando ele estiver tendo o Espírito Santo. E não se tem o Espírito Santo onde o coração está dividido, onde Deus não é o primeiro. Viu, Paulo? Quando Deus não é o primeiro, não adianta, porque nós não seremos primeiro na vida de ninguém. Dá para entender? Nós precisamos entender isso de uma forma mais que direta hoje. E nós podemos, não sei se tem passador para mim ou se é vocês que passam aí. Tem como me entregar algum passador? Só daí? Então, por favor, passa para mim. E eu vou só então estar no sinal, combinando então contigo. Eu sei que não queria fazer estalo, como é que eu faço? Você vai ficar de olho no meu sermão, eu vou fazer assim, tá bom? Então, quando que Deus nos surpreende? Sabe, queridos, durante os temas que se fala de mordomia cristã, as pessoas pensam sempre que vai falar apenas de dízimo e oferta. Faz parte? Faz parte. Porque a fidelidade a Deus é completa na saúde, no corpo, em todas as áreas. Mas interessante que esse livro, Paixão, Propósito e Poder, vai falar de um todo, onde o cristão precisa de uma forma total, ter uma conexão total com Deus. Ele precisa de uma forma especial entender que enquanto o Espírito de Deus não estiver agindo, atuando, guiando, ele não é um filho verdadeiro de Deus. Ele pode até desejar, mas Mateus 7 é muito duro, lá do versículo 21 em diante, quando Deus vai dizer que não vos conheço. Nem todo que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Não temos o Espírito Santo. E a história de hoje é uma história incrível. Nós vamos pedir que você abra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, onde nós vamos ver uma história com o profeta Eliseu. Lições que podemos aprender. O profeta Eliseu era cheio do Espírito Santo. 2 Reis, capítulo 4,
versículo 42 a 44, nós vamos ver que Eliseu viveu uma história incrível. E vocês lembram quando Elias foi levado ao céu? E Elias falou assim: me pede o que você quer. Ele pediu riqueza? Não. Ele pediu um bom salário de emprego, um bom emprego, foi isso? Casa própria, carro. O que ele pediu? Porção dobrada do Espírito de Deus. E queridos, vamos ler então, de uma forma especial aqui. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrejará. Então lhes pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra de um homem cheio do Espírito. Amém. Gravem isso, queridos. Diante de um povo cheio do Espírito será dado ordens em nome dele, porque ele vai dizer: faça e será realizado. Milagres, curas, ressurreição. O que você me diz isso? Amém. Como é que está a tua fé hoje, diante de alguém num caixão e você orar para ele ressuscitar? Você tem fé que vai orar e ele vai ressuscitar? Não tem? Jesus falou que o que ele fez, os filhos de Deus fariam, e ainda fariam coisas maiores. E se ele ressuscitou, o que se espera que nós façamos? No ID, foi lindo a história do enfermeiro, viu? Que orou pela ressuscitação de um paciente e ele ressuscitou. Amém. A Novo Tempo gravou essa história. Depois fizeram passo para vocês. Sabe, queridos, tem existido milagres, mas tem um livro que fala assim: gota somente aqui e ali. E o que ele prometeu? A chuva serôdia. Nós estamos vivendo hoje literalmente em dias de escassez, queridos. O verso 38 diz, desse mesmo capítulo, que o profeta Eliseu estava em Gilgal e em companhia de estudantes na escola dos profetas, e essa localidade que estava ali, bem próximo dessa situação, essa não é a mesma Gilgal próxima a Jericó, onde Josué e o povo acamparam após cruzarem o Jordão. Provavelmente ela estava mais perto de Betel, e Eliseu visitava periodicamente essas 3 escolas. E o verso informa que havia fome, escassez na terra. E ao comentar esse episódio de dar ao povo para comer, Ellen White confirma que era uma época terrível. Ela narra essa história como uma época de grande escassez. E Ellen White fala que era necessária uma provisão vinda de Deus. Quem queria prover no momento de escassez? Quem alimentou Elias no momento de escassez? Ele usou até corvos. Quem alimentou o povo de Israel no deserto com maná? Sabe, queridos, esse relato imediatamente que acabamos de ler em 2 Reis vem mostrando literalmente esse grande milagre realizado por um homem guiado por Deus. Um homem como nós, guiados por Deus. O que lemos em Romanos 8,14? Todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. E ele vai dizer: faça, você está guiado por ele, você vai fazer, você vai ter a coragem
e irá se realizar. Então Ellen White diz claramente sobre a escassez e a provisão que era falta naquele momento. E quando sopram hoje também ventos de aflição, quando hoje nós sofremos com as escassezes, ou com a escassez, quando você passa por vales escuros, momentos na sua vida em que tudo é sombra, túnel escuro, isto nós temos que olhar como uma oportunidade para nos apegarmos mais ao Senhor, para nós crermos nele, confiarmos nele, porque ele de uma forma especial realiza ainda milagres em nosso meio. Hoje no culto das 7 da manhã, não está gravando, quem assistiu aqui pode levantar a mão que vai mostrar. Hoje no culto das 7 foi interessante os milagres ali contados. Um caminhão atolado na lama, chuva copiosa lá na Bahia, e o irmão clama a Deus: Senhor, eu não posso ficar aqui atolado, preciso da sua ajuda, faça com que essa lama vire uma rocha firme. Ligou o caminhão e saiu e desatolou o caminhão, todo mundo ficou coisa. E ele ficou: glória a esse Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, Deus realiza milagres. Esse mesmo irmão Mário contou uma experiência, Marcelo, numa outra vez, de que ele, sem ser pedreiro, sem ser eletricista, você ouviu esse testemunho? Ele falou: Deus, eu não tenho dinheiro para o reboco da minha casa, me dê ajuda, minha ajuda. E ele disse que conseguiu ali ajuda, porque quando jogava a massa não grudava, jogava a massa não ficava. O Senhor me ajuda, clamou. Aí ele jogou a massa grudou. Amém. E foi fazendo, e a massa funcionou ali, ele rafiou, e ficou bacana. Aí ele acabou fazendo a parte elétrica. O Senhor me ajuda a fazer. Ele foi fazendo a parte elétrica. No outro dia faltava apenas passar 3 fios da parte elétrica. 3. Ele falou: agora é fácil. Nem orou. Passou o primeiro fio, passou o segundo fio, e foi tentar passar o terceiro fio, não passou. Tirou, tentou, não passou o terceiro fio, um conduíte que era para passar facilmente. 3 fios, o irmão é eletricista, né? E ele foi ficando chateado, subiu, e lá do alto da escada amarrou os fios, tirou todos eles, amarrou os 3 de uma vez, também não passou. Depois de tentar todas as formas, enrolou os fios, jogou no chão bravo, e não funciona. Por quê? Aí ele lembrou: tudo que nós fizermos tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Eu orei, já perceberam que nós somos assim? Quando entra nas crises, quando entra nas dificuldades, a gente lembra de Deus, a gente clama a Deus, mas aí depois no dia a dia você já está acostumado para o trabalho, já sabe qual o ônibus que pega, já sabe qual o caminho que faz, então você não ouve o Espírito Santo que diria: olha, hoje mude a rota aqui, porque senão você vai ser assaltado. Não ouve. Então, se não ouve, o que acontece? Não somos filhos de Deus, porque os verdadeiros são guiados pelo... Perceberam? Aí ele lembrou disso, ficou com vergonha e falou: Senhor, então eu tenho que orar para passar 3 fios. E falou: Senhor, tá bom, então por favor, o Senhor já me ajudou no reboco, já me ajudou em tantas outras coisas, agora me ajuda a passar 3 fios. Tá bom? Passou o primeiro, passou o segundo fio e passou o terceiro fio. Amém. E ele deu glórias a Deus e disse: Senhor, obrigado por me ensinar isso. Aquele povo lá estava passando por dificuldades. Aquele povo estava com sofrimento, falta de pão, falta de fome. E esse verso agora diz que um homem levou pães, levou espigas, e ele ali estava no reino do norte, e aqueles israelitas estavam com fome, com escassez. Ali tinha os piores dias de apostasia, porque quem reinava era um rei mau, Acabe, Jezabel, e Elias agora estava ali sofrendo também. E o Senhor disse: olha, calma, Elias, ainda tem 7.000 que não... Gente, já pararam às vezes e pensaram que só você estava como cristão na situação e que estava sozinho?
E a lição de Elias é que nós não estamos sozinhos. Elias não estava sozinho. Sempre Deus tem um remanescente. Nós vimos na história que quando Eliseu mandou dar a comer, eles não só comeram, mas como lá com Jesus houve sobra depois da multiplicação dos pães e peixes, o que aconteceu também com esses pães e as espigas? Também. Aonde está Deus? Aonde Ele guia, aonde Ele põe a mão, há bênçãos e bênçãos e bênçãos e sobra. Amém. Abundância. Aonde Deus não está, Dificuldade. escassez. Mas Deus sempre tem um remanescente. Se você pensa assim, hoje dízimos e ofertas não são mais todos que são fiéis. Deus sempre tem os 7.000 que não se dobram ao joelho a Baal, que ainda são fiéis. Interessante que a igreja, quando começou a pandemia, ela imaginou assim, agora é uma crise. Vamos ter que agora, talvez, ter situações assim drásticas. Para a honra e glória de Deus. O tesoureiro nos apresentou um relatório, não de queda de fidelidade, mas de aumento. Mesmo que pequeno. Amém? Amém. Deus é fiel? Amém. Deus é fiel. Sabe, queridos, nós adventistas acreditamos nesse povo remanescente de Apocalipse 12, 17. E Apocalipse fala claro ali, na hora que descreve a mulher vestida de sol, a igreja remanescente representada por aquela mulher, por aquela igreja que é fiel, que permanece fiel, aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus, aquela igreja que tem Jesus como cabeça, e simplesmente aquela igreja que foi protegida nos 1260 dias proféticos, aquela igreja que quando terminou 1798, que acabou a perseguição, começou a ter fartura, começou a ter agora paz, e estamos vivendo em plena paz e harmonia ainda aqui no Brasil. Países aí fora não, aqui estamos. E como que a igreja fica quando está com riqueza, em paz? Rico sou, queimou o vídeo projetor, já tem outro, laptop tem tudo, né? Como é que a igreja fica hoje? Sabe, queridos, Deus quer acordar esta igreja. Deus manifestou através do dom profético na obra e vida de Ellen White, e as pessoas que rejeitam Ellen White vão sair das fileiras, vocês sabem? E tem tido provas aqui. Credes nos seus profetas, falou o profeta Amós, e o que? Prosperareis. Aqui a importância da palavra de Deus. Estão na igreja adventista e fora, porque Apocalipse 18 diz isso, e que vão dizer em breve, nós temos que alertar, sai dela, povo meu, e alguns já estão saindo, já estão vindo para pertencer a esse povo que guarda os mandamentos de Deus. O remanescente escatológico vai ser identificado pela fidelidade, pela obediência a Deus. Enquanto a maioria vai escolher o caminho mais fácil, levantar distintamente os adoradores de Baal e os adoradores verdadeiros de Deus. E foi assim com Elias? Hoje os que serão fiéis e os infiéis. Há vários irmãos que com o início da pandemia já ficaram com medo e a primeira coisa que fizeram é retiveram os dízimos. E aí simplesmente até emprego perderam. O que acontece com o homem sem Deus? Sobra ou falta? Porém, queridos, a maioria mesmo se inclinando. A Bíblia não fala que é a maioria que vai se salvar, mas quantos? Muitos são chamados. Mas quantos são os que se salvarão e que serão escolhidos como filhos de Deus? Poucos. E a que grupo eu e você estaremos pertencendo? Interessante aqui mencionar, queridos, que o verso 42, falando que aqueles pães levados pelos israelitas era uma oferta, era a oferta das primícias, e a oferta das primícias geralmente era o resultado da colheita da cevada, dos pães ázimos. Imediatamente após a celebração da festa pascual, e essa cerimônia tinha um lindo significado, expressava senso de dependência, gratidão a Deus como fonte de boa dádiva.
Interessante, queridos, que não havia previsão específica ali para os profetas, eles estavam sofrendo fome. As primícias que ali foi levada, a primeira coisa quando alguém é egoísta e recebe um presente é o que ele pensar. O que ele pensa? É meu. Não é assim? O egoísta, o que ele pensa quando chega um presente? Alguém aqui lembra quando ganhou a primeira bicicleta? Eu lembro. Eu era mais velha, minha mãe não podia dar para todo mundo, então deu uma para mim. E o meu irmão falou, deixa eu andar, sabe o que eu disse? Fui andar, ainda com as rodinhas, mesmo de rodinha, e ralei todo. Não tem bênçãos. O egoísmo é assim mesmo, é terrível, queridos. A vida e todas as bênçãos físicas, materiais e espirituais vem de quem? Deus. Como podemos expressar gratidão ao Deus doador e mantenedor da vida? E em Provérbios temos uma resposta: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Era isso que aquele homem fez. Ele estava honrando com aquela oferta. Provérbios 3, versículo 9. Sabe, queridos, é muito importante você entender que todas aquelas festas solenes de Israel eram momentos especiais para ensinar lições, para adoração, celebração. E interessante que mesmo quando as ofertas, quando os rituais, a própria morte do cordeirinho, que agora não é mais necessário, tudo aquilo já se cumpriu, mas algumas coisas permanecem. Todas as lições que o Antigo Testamento nos ensinou permanecem. A gratidão e os princípios, o manter Deus como dono de tudo, é o que Ele quer que eu e você reconheçamos. A reação de Eliseu ao receber a oferta não foi pensar nele, foi pensar em quem? No povo. Quando você recebe a salvação, em quem que você tem que pensar? No povo. Quando você é saciado espiritualmente, quem você tem que pensar? No povo. Eliseu pensou e disse: dai ao povo que coma. O profeta não pensou em si, pensou nas necessidades do outro. Para muitos cristãos, há uma outra força dominante que deve controlar as ações: o amor de Deus e o amor ao próximo. Esse é o ponto-chave. E graças a Deus, Eliseu, como era um homem que pediu a Elias, porção dobrada do Espírito, ele era um homem de... Qualquer um de nós poderemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, se formos também guiados. Vai entrar alguém no céu que o eu não for crucificado, que continuar tomando as decisões de passar os 3 fios sem a ajuda de Deus, de escolher o caminho para ir para a escola, faculdade ou trabalho sem pedir a ajuda de Deus, orar só quando for no momento de crise? É assim que vamos entrar no céu? Não será, irmãos. A palavra de Deus nos orienta que ao adotarmos um sistema de fidelidade, ele será um poderoso antídoto contra o egoísmo que hoje impregnou a natureza do homem. Olha o que Ellen White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja. Deus planejou um sistema de beneficência a fim de que o homem se tornasse como seu Criador, benevolente, de caráter altruísta, vindo a ser afinal participante com ele da recompensa eterna e gloriosa. Amém. O nosso egoísmo é tão arraigado que preferimos encontrar razões para justificar a escolha de não sermos fiéis, dizimistas, ofertantes. Ao agirmos assim, perdemos as bênçãos, tanto materiais como espirituais. Nosso egoísmo é tão triste que ele precisa ser vencido. E sabe, queridos, é necessário que eu e você entendamos isto. O nosso egoísmo não pode tomar
conta das nossas razões, pode passar. Olha o que diz no verso 43. Como hei de eu por isto diante de 100 homens? Aquele homem tinha fé. Como esta pequena porção diante de 100 homens? Mas um homem cheio de Deus, cheio de fé, o que ele disse? Dai ao povo o que comer. E ainda declarou com afirmativa: ainda comerão e sobejarão. Queridos, eu me lembro de uma história há uns 20 e tantos anos atrás, no momento de escassez também. Esse senhor vivia de uma pobreza, já era aposentado, ganhava um salário pequeno, e ali mesmo com o salário pequeno, morando num cômodo, literalmente, o banheiro era do lado de fora, um cômodo, madeira, um ponto de luz. Não tinha os apetrechos que nós hoje temos de conforto em nossa casa, ar-condicionado, nada disso que gaste luz. E ele já estava há meses lutando com a companhia elétrica, porque a luz vinha tão alta que consumia o salário dele inteiro. Eu falei: irmão, tem algum problema? Pastor, eu já fiz de tudo, não tem jeito. E eu disse: irmão, peraí, me veio aqui vontade de fazer uma pergunta. Irmão, quando recebe o seu salário, é fiel a Deus? Não, pastor, eu tenho que pagar essa conta absurda, porque senão eu vou ficar sem luz, um ponto de luz. Eu falei: irmão, a Bíblia fala que quando somos fiéis a Ele repreende o devorador. Que não está tendo é o quê? É comum uma conta alta num pontozinho de luz, num barraco. Quando confiamos em Deus, os recursos se multiplicam, porém a incredulidade traz aquela pergunta que o servo disse: mas como? O meu tão pouco será muito? O servo com olhos humanos olhando para aquela oferta, mas Eliseu olhando a oferta com olhos da fé. Quando lemos e ouvimos as orientações do Senhor para separarmos um dia da semana, é fé, o sábado, para ser dedicado inteiramente à vontade do Senhor, ou mesmo quando uma parte de nossa renda deve ser devolvida como dízimo e outra como oferta voluntária, a nossa primeira tendência é achar que essas são ordens tolas, impossíveis de serem cumpridas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, o que ele diz? Leiam o parágrafo abaixo ali, a frase abaixo comigo. Leiam comigo. Provai e vede. Queridos, quando vier a incredulidade desse servo, que na tua mente vem essa voz: provai, porque o Senhor é o quê? É bom. Olha o que a serva diz em Patriarcas e Profetas e Reis, página 243. Ele multiplicará por sua bênção a dádiva que lhe é levada com gratidão e oração, como multiplicou o alimento dado aos filhos dos profetas e a multidão cansada. Quem que multiplica? É Deus. Deus multiplicará. Há ainda mais uma preciosa lição que podemos extrair dessa história. Ela termina dizendo que comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Deus está interessado a suprir todas as nossas necessidades, mais do que você até imagina que poderiam ser supridas. E o apóstolo Pedro afirma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há ainda mais uma preciosa lição que podemos extrair dessa história. Essa história termina, queridos, de uma forma bem especial, trazendo esperança, trazendo fé, porque quando diz que conforme a palavra de Deus sobrou, isso é fé. E eu gosto muito das promessas de Deus, elas trazem fé. Eu gosto muito de ter fé sobre o cuidado de Deus, mesmo nos momentos de crise, é necessário termos fé. E se hoje você fizer essa pergunta:
O que está te preocupando? Tenha fé. E se você estiver hoje com o coração apertado, o que você precisa? Fé. E a fé vem como? Hoje o anjo me acordou na madrugada de novo, Marcelo. Por isso que às 4 da manhã nós estávamos lá naquele programa maravilhoso. Irmãos, quase 100 irmãos, 4 da manhã buscando fé. Amém. Estudando a palavra de Deus. Foi amanhã que ele me pediu para pregar de novo? Acho que foi amanhã, vou confirmar. 4 da manhã, vou enviar o link lá no grupo ID. Se você não está, entra. Porque se você quer a tua lâmpada acesa, você vai precisar de fé. E a fé vem pelo ouvido, do Espírito Santo. Amém. E alguns vão continuar dormindo. Eu busco o Espírito Santo depois. E Deus vai dizer, não é meu filho, então não vos conheço. Interessante, tem alguma coisa te afligindo o coração? Tem alguma coisa hoje te deixando com medo? Interessante, queridos, que em Filipenses 4,19, e o meu Deus, podem ler comigo? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, o quê? Cada uma de vossas necessidades. Aqui diz algumas das nossas necessidades, é isso? Cada uma. Todas as suas necessidades físicas, emocionais, depressão, milagres acontecem, financeiras, materiais e espirituais. Perdão, peraí, só volta um que eu esqueci. Antes de irmos para o final, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha que Deus. Você pede uma coisa, Ele vai fazer o quê? Mais, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Nós vamos terminar com uma história linda, querido. É a história desse pioneiro, o pastor Haskell. A história dele está nesse livro aqui. Que história! Me tocou no coração na quinta-feira, se não me engano, foi na quinta que eu ouvi essa história. Ele foi um grande homem de Deus. E por que vamos relatar a história do pastor Haskell? É porque muitos dizem assim, eu já ouvi, sabe, pastor, Eliseu foi um homem de fé porque recebeu porção dobrada de Elias. Aconteceu lá com ele de sobrar os pães porque ele estava cheio do Espírito. Mas interessante, queridos, o Espírito Santo foi prometido só para ele. Jesus disse que quem bater, as portas se abrirão. Quem pedir, o que ele fala? Vão receber. E o Espírito Santo guiava a vida do pastor Haskell. Ele foi um homem que criou o sistema atual de dividir a associação em distritos. Isso continua até hoje na igreja e até no mundo. E ele que popularizou o sistema de estudos bíblicos de pergunta e resposta que nós usamos hoje, foi o pastor Haskell que sistematizou o estudo bíblico em perguntas e respostas. Ele era um homem generoso, foi presidente de várias associações nos Estados Unidos. E um dia, ao lado de Percy, durante quase 2 anos, ele estava percorrendo o mundo com o propósito de mapear os territórios das culturas e missões adventistas. A motivação do pastor Haskell era totalmente missionária e o levou a aceitar chamados para trabalhar na África, na Austrália. Mesmo viúvo, ele continuou trabalhando fiel. E mesmo longe do seu país, sem a companheira agora, mesmo sentindo solidão, sempre foi confortado com as mensagens da Palavra de Deus e de Ellen White. Na verdade, ele recebeu muitas cartas de Ellen White na época, quando ele estava atuando como pastor. E Ellen White o ajudou a encontrar até uma nova esposa, que foi companheira dele depois de ter perdido a sua esposa. Interessante que a neta mais velha de Ellen White, ela escreveu um livro sobre o pastor Haskell.
E essa senhora conta que certa vez ele estava na Geórgia seguindo o seu itinerário. E ele, seguindo o itinerário, como ele tinha ligação com Deus, se comunicava com Deus e ouvia a voz de Deus, de repente ele ouviu uma voz: desça nessa estação. Falou para o amigo de viagem: olha, nós vamos descer nessa próxima estação. Ele disse: mas por quê? Como? E ao descerem na estação, a estação estava deserta, vazia, e aquele companheiro disse: o que vamos fazer aqui agora? O trem foi embora e vamos ficar aqui do nada, fazendo o que aqui? Ele disse: Deus me pediu para descer aqui. Deus confiar. De repente para um automóvel e diz: senhores, estão precisando de alguma coisa? Ele disse: sim. Por favor, me informe se aqui na redondeza tem algum adventista do sétimo dia. Ah, sim, a 10 quilômetros daqui tem uma família. E eu estou indo para lá, posso dar carona. E eles entraram naquele automóvel, foram e chegaram até um local onde encontraram uma senhora doente. Ela era professora de uma escola nossa adventista que funcionava ao lado de sua casa. As suas 2 filhas doentes. E ele ali agora viu que Deus havia pedido para ele parar ali com que objetivo? Atender e auxiliar aquela família, porque nós somos isto, uma família, e nos ajudamos. E ali ele orou, abriu a Bíblia, confortou, clamou pela melhora. No dia seguinte, já que ele ficou ali com elas, no dia seguinte disse para os alunos que chegaram: olha, vocês estão suspensos por 15 dias, olha, a tia está doente, vão para casa. E aquela senhora se restabeleceu. Mais tarde ele recebe uma carta. Ellen White, que é uma das paredes de Ellen White, que recebeu essa carta. Nessa carta era desta senhora que dizia: graças a Deus, Deus enviou o pastor Haskell. Ele foi uma bênção. Não só a doença, a enfermidade, a tristeza, os momentos difíceis foram embora, mas nunca mais sofremos de novo, porque Deus nos abençoou com a visita do pastor Haskell. Um homem de Deus. Pode passar. Na realidade, eu queria hoje dizer, diante de tudo que ele fez, que aqui está mencionado. Pode passar. Eu quero terminar com essa história. Acho que acabou o slide, acho que vai ser o último. Pode deixar esse. Eu quero mencionar para você e terminar fazendo um apelo. Você tem ouvido a voz de Deus e tem sido guiado por Deus? Olha, desça aqui na estação de Marechal Hermes. Senhor, mas eu estou indo para dentro, desça aqui. Estamos diante de pessoas que já se deixam ser cheios do Espírito Santo. Como é que estaremos cheios do Espírito Santo? Como que vamos estar ouvindo a voz de Deus? Primeiro, negando o erro. E os dízimos e ofertas são exatamente uma forma de nos ajudar a retirar o erro do trono do nosso coração. Deixa eu ver se tem mais um slide. Não, pode voltar. Eu queria concluir pedindo a vocês o seguinte: você continua confiando nesse Deus? Posso ouvir um sim ou não? Sim. Você crê que Deus ainda tem um povo fiel mediante a toda uma mornidão de Laodiceia? Sim. Você se sente esse povo fiel hoje, cheio de fé, que já está guiado pelo Espírito Santo? Ou você crê que precisa estar cheio ainda do Espírito Santo? Você tem sido fiéis com as primícias, com as bênçãos, com as ofertas de gratidão que Ele tem te dado? Tem reconhecido a Deus como doador de tudo, da saúde e da vida? Você tem reconhecido que tudo que você possui hoje veio de Deus? Você reconhece que a mesma fé de Eliseu em pensar no próximo, você também obterá?
Você deseja sair da condição do servo de Eliseu para uma pessoa como Eliseu, cheios do Espírito? Você deseja que Deus ouça as suas orações, multiplicando então a escassez daqueles que estão ao nosso redor? O Senhor está nos chamando hoje para viver, primeiro, uma vida fiel a Ele. Tanto na guarda do sábado, fidelidade nos dízimos e ofertas voluntárias. O Senhor está prometendo agora multiplicar seu tempo, e eu vou dar aqui meu testemunho, porque quando o primeiro convite me foi feito para levantar às 4 da manhã, eu disse, vou dizer não. Porque para levantar às 4, para fazer um sermão na madrugada para um povo ali na Bahia, eu tenho meu distrito, isso é egoísmo, eu tenho meu distrito, e alguns já reclamaram, pastor, o senhor está pregando para lá e... Não é, meu irmão, acorda às 4 que você ouça meu sermão. Aí a minha vontade era dizer não, porque eu teria que levantar às 3 para fazer minha comunhão primeiro. E eu falei, como é que eu vou levantar às 3? Aí outra voz me disse, durma mais cedo. E nesse período, queridos, eu tenho conseguido dormir mais cedo. Primeiro porque eu durmo mesmo, estou cansado. Da 8h30, 9, já estou cansado. Mas, queridos, eu tenho percebido que Deus está levantando um povo. Hoje, que grupo ali no testemunho da manhã? Na última vigília, uma irmã que estava cansada, um sono, um torpor, ela deu testemunho hoje dizendo, ah, Senhor, eu quero ver que o Senhor realmente que vai me sustentar até o final da vigília. E sabe como Deus se manifestou para ela? E ela visualizou uma bola de fogo em formato de pomba. Deus disse, eu estou contigo. Amém, glória a Deus. Sabe, queridos, o mesmo Deus que fez com que o irmão Mário tivesse o seu caminhão desatolado, é o Deus que vai desatolar do egoísmo. O Senhor vai fazer com que o seu tempo, que eu achava agora que meu tempo ia ficar escasso, não, Ele multiplicou o meu tempo. Amém. O Senhor vai dar lindas e preciosas experiências de cuidado na sua vida. Ele quer que você apenas confie. E a história de vida e dedicação do pastor Haskell, ela serve de lição para nós. Se ele ouviu a voz de Deus, nós também precisamos ouvir a voz de Deus. Eu desejo hoje apelar para você que não ouve, para vocês que estarão ouvindo a mensagem pelo Face. Amém. Ou pelo canal do YouTube, porque nós vamos colocar depois. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, que, queridos, eu relutei, mas acabei fazendo. Sabe por quê? Porque eu vi que podemos alcançar mais pessoas. Eu damos uma palestra como dar estudos bíblicos, um pingo assiste, coloco lá no canal, outros assistem. E ela já foi replicada para muitas pessoas. Amém. Então, queridos, se inscreva, compartilhe. Vamos fazer esse evangelho ser pregado a todo mundo. Mas o meu apelo é, você já se entregou 100% para o Espírito Santo? Você está tendo tempo para orar? Ellen White diz que quando Jesus chamou os 3 mais íntimos para no Getsemane orar com ele, e eles dormiam em vez de orar, sabe por quê? Porque ela conta que Satanás colocou um sono pesado nos olhos dele. Sabe por que você não levanta às 4 da manhã para orar? Me chamaram para a vigília 1h30 da manhã, a primeira vigília, Marcelo. Eu falei, 1h30 da manhã. E falou, pastor, uma vigília é diferente, você vai só orar madrugada. Jesus passava noites orando. E eu falei, como é que vai ser? Vou experimentar, eu quero. Nós vamos fazer por vídeo madrugadas semelhantes de oração. Mas eu confesso, se você não estiver no Espírito, vai ser como os discípulos de Jesus. Vocês vão dormir, o sono vai ficar pesado. Satanás vai colocar um sono pesado. E você não terá nem prazer, nem condições de ficar acordados para orar. E aquela madrugada foi tão especial que eu aprendi a desenvolver algo que eu precisava. Dedicar mais tempo conversando com Deus. Eu desejo agora pedir a Deus então que venha nos encher. Vamos pedir que vocês venham à frente. Estamos aqui ainda nessa pandemia, tendo que limitar algumas ações. Mas vou pedir, se você se sente pecador, carente da glória de Deus, da presença de Deus, se você ainda se sente morno, fraco, pecador, e quer ter forças para poder entrar no lead, porque fazer dupla de oração, o inimigo gosta quando alguém se une em dupla de oração. É fácil perseverar em duplas de oração, querido. Jesus está voltando. Se você quer ser fiel a Deus em tudo, inclusive começando com o Espírito Santo te guiando, fique onde você está em pé.
Eu quero orar por você. E eu vou confessar outra coisa a vocês. São 11h43. Sabe por que eu preguei muito? E com toda calma? Porque o relógio não saiu das 5 para as 11. Agora que eu percebi. Eu não estava olhando aqui, olhando lá, e falei, ainda tem tempo. Vamos pregar. E eu não sabia que aquele relógio estava parado. Falou, pastor, estava rodando. Parou então porque era para pregar. Queridos, que Deus tire o sono dos nossos olhos. Que Deus hoje nos dê amor pelas almas que estão com escassez, com fome da palavra de Deus. Que Deus use você e eu como instrumentos. E eu gostaria de ver vocês no ID, salvando pessoas. O projeto ID não é um projeto comum, é um projeto literalmente para pessoas que querem pedir o batismo do Espírito Santo e a conversão de pessoas. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, eu te agradeço, porque todos estão aqui ficando em pé, dizendo, quero ser cheio do Espírito Santo. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Queremos passar madrugadas buscando o Espírito Santo como Jesus passou. Queremos, Senhor, aprender a cuidar do corpo, aprender a fidelidade, a dizer-te claramente, Senhor, está aqui, é pouco pão, poucas espigas, poucos pães, mas, Senhor, por favor, vamos dar porque o Senhor vai alimentar e ainda vai sobrar. Senhor, dá-nos esta fé para fazer multiplicar o pouco que temos em nossas mãos. Mas uma coisa faremos agora. Vamos dedicar esse pouco para pertencer a Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus derrame o seu rosto sobre todos nós. Nos dê porção do Espírito em nome